Olá, estamos aqui em Brasília, a nossa ilha quadrada, com uma palestra show que quase nunca vem para cá as coisas, e o Marco Gomes veio para cá falar sobre empreendedorismo na web, né, na internet especificamente. Veio falar, obviamente, da Bubox como uma empresa de inovação. E por isso, Marco, até porque essa empresa, o Marco já deu muita entrevista para a gente, tá? A gente já é de carteirinha aqui da sala. E e a gente queria saber assim, afinal, Marco, como é que a escola hoje, que é um grande paradoxo, né? Você tem a escola hoje muito problemática porque ela está parada no tempo, mas também sem escola você não vai muito para frente, mas para frente até onde é que vai? Como é que a gente consegue hoje? Qual, de repente, um conselho que você daria aí para o professor para ele tentar sair desse sistema louco e tentar trazer para o mundo atual, como você, assim, um jovem super empreendedor e criativo, inovador e tal, que hoje na escola, infelizmente, se corta isso, né? Sim. Então, é muito complexo. O professor também é uma vítima do sistema quadrado que a gente vive. E muitas vezes ele é colocado como culpado pela velhice da nossa educação, mas ele é vítima também. Mas ele tem um poder na mão que ele consegue fazer ali para aquela turma dele, para aqueles alunos dele, uma diferença. E para mim, principalmente, seria entender o aluno. É muito fácil você querer continuar dando aula do jeito que você aprendeu. Você, professor que aprendeu há 10, 20, 30, 40 anos, que se formou, é muito fácil para você querer continuar dando aula do mesmo jeito há 40 anos. Mas não vai funcionar. Então, o melhor jeito, e não o mais fácil, é você se atualizar, você conseguir conversar com seus alunos do jeito que eles conversam, você falar com eles sobre as redes sociais que eles usam, sobre os memes da internet, usar os fenômenos culturais que eles estão acostumados a ver para ensinar o que quer que você esteja querendo passar para os alunos. E mais do que isso, abrir espaço. Como eu sempre comento, quando eu estudei em Stanford, e eu tive a oportunidade de fazer um curso em Stanford, na Califórnia, a universidade onde surgiu o Google, e quando eu estudei em Stanford, os alunos eram professores também. Todo dia tinha uma palestra de um aluno, e não era bem uma palestra, eram alunos passando uma experiência dele. E não era uma coisa forçada, sabe? Não era assim, fazer uma agenda aqui, todo dia você vai falar no dia 14. Não, era todo dia. No fim do dia, quem quer dar a aula de amanhã? Eu. Não quero e tal. E aí uma pessoa decidia dar uma aula, e não era uma aula sobre matemática, sobre física, podia ser se a pessoa assim quisesse, mas era sobre turismo, sobre adoção de filhos, sobre qualquer coisa, era uma passagem de conhecimento, porque mais do que o conteúdo, que é super importante, é importante a pessoa se sentir num grupo, se sentir num meio, e esse meio junto do professor. Tem esse estigma, né, que o professor e o aluno é aquele que não tem luz, e isso obviamente é uma coisa velha, lógico, a palavra não tem culpa, mas não pode mais ser assim, o aluno tem luz sim, né? O aluno tem luz, então ele não precisa receber a luz do professor, o professor é mais um ali, e isso é muito importante, então o professor se igualar ao aluno é muito importante, porque não é para ele se rebaixar ao nível do aluno, não tem nada de rebaixar, é para ele trazer o aluno para o nível dele, para ter discussões produtivas, para ter discussões que levem a uma maior integração, porque com isso o conteúdo vai fluir, sabe? Com isso o conteúdo vai funcionar. Então, assim, quando um professor vê uma loucura, injustiça, como, por exemplo, a escola que proíbe o celular na sala, ou a escola que a lei distrital, no caso, que não sei se ainda existe, mas existia quando eu estudava 10 anos atrás, de não ter lan house a 2 km do colégio. Isso não faz o menor sentido, porque você está afastando o problema em vez de resolver ele. E resolver o problema é trazer a lan house para dentro da escola, é fazer o aluno usar o smartphone dentro da aula. E isso é muito importante. Por que o professor de física não ensina como funcionam as ondas de rádio que fazem o celular do aluno funcionar lá no segundo ano, no terceiro? Por que o professor de química não ensina como que funciona a química da tela LCD daquele aluno, que ele adora o celular, tem uma telinha ali que tem muita química aplicada. Por que o professor não ensina isso, sabe? Por que o professor de português não ajuda os alunos a criar um texto colaborativo ou a ensinar a fazer conteúdos que sejam tão coesos que caibam numa rede social, pegar um texto e resumir o texto inteiro para um tweet. Vamos resumir o livro, um livro, mesmo que seja um livro chato que a grade exija. Vamos resumir Quincas Borba. Beleza, sobre o que Quincas Borba fala em 140 caracteres? Fazer essa brincadeira, isso, eu não sou educador, então eu estou falando coisas da minha cabeça que eu gostaria de fazer quando eu era aluno. Não sei se isso vai funcionar. Mas, esse tipo de coisa para se igualar ao aluno, sabe? Para fazer uma coisa legal, para usar o smartphone do aluno, para usar a internet do aluno, para igualar todo mundo. Também você não pode ser exclusivo. Então, o aluno que não tem smartphone, ele não pode, obviamente, se sentir pior. Mas a coisa tem que ser colaborativa, tem que
vamos nos igualar, vamos parar de fazer escola. Tem aquele velho papo, né? Se o pessoa do século XVII viajasse no tempo e viesse para agora, a única coisa que ele ia reconhecer ia ser uma escola. Dentre todas as instituições que a gente tem, dentre todas as cidades, em tudo, ele reconhecia a escola. Então, assim, vamos parar com isso, vamos dar um passo para frente. E eu acho que é muito importante o professor trazer o aluno para o nível dele, que esse é o poder que ele tem. Ele é uma vítima também, ele tem 1 milhão de coisas que precisam ser resolvidas na vida dele, ele ganha mal, ele é pouco motivado, ele é pouco incentivado, ele é pouco reconhecido, ele principalmente ganha mal, ele principalmente tem um plano de carreira terrível, mas se é isso que ele escolheu a fazer, se ele está insatisfeito com isso, pede demissão e vai fazer outra coisa, pelo amor de Deus. Mas se aí você quer continuar fazendo o que você faz mesmo assim, vamos prestar um serviço de qualidade, porque, sei lá, está na sua mão. Um professor já mudou minha vida várias vezes. Vários professores mudaram minha vida de várias maneiras diferentes. Mas esses professores, porque eles estavam querendo fazer um trabalho bom, então eles mudaram minha vida. E, enfim, na sua vida também, na vida de todo mundo. Então, seja esse professor, por favor. É o que eu sempre digo, a sala de aula, na verdade, é uma relação de seres humanos. Essa história de, eu não vou me igualar a aluno, eu acho isso, sabe, terrível, porque realmente são seres humanos ali interagindo. E assim... Tem um fator que é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem. Uma amiga minha que teve um bebê agora, um bebezinho. Inclusive, o tema dela, o título que ela se deu é Grávida aos 40, porque ela teve um filho com 40 anos, que é uma coisa... a Samantha, a Samegui. Ela teve um filho aos 40 e ela me falou assim... Ela e o marido, a gente conversando um dia, ela falou, é incrível você perceber que essa pessoa aqui de 1 mês de idade, um bebê, você tem que lembrar sempre que ela é uma pessoa dotada de inteligência. Não é porque ela tem 1 mês que ela é um vegetal. É um ser humano dotado de tanta inteligência quanto eu e quanto você. Então, assim, lembra sempre que seu aluno, ele pode ter 3 anos de idade, pode ser professor de jardim de infância. Ele é um ser humano inteligente. E se ele está fazendo bagunça, se ele está jogando borracha no amiguinho, se ele está te xingando, se ele está querendo sair da sala para namorar, existem inúmeros motivos por isso. Vamos entender e conviver para tentar conduzir a coisa da maneira mais produtiva possível. Lembra sempre que o aluno não é um aluno, não é um ser desprovido de luz que precisa da sua inteligência. Ele é um ser humano dotado de inteligência e todo professor sabe disso. Muitas vezes ele te dobra, inclusive, é mais inteligente que você, né? E como? Obrigada, Marco. Obrigado pela oportunidade.